para avançar nesse tempo. Aleluia. Deus é bom. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. Primeiro, Deus abençoe vocês. Que vocês recebam toda a recompensa do alto, em nome de Jesus. E hoje eu quero falar nessa série de Pentecostes sobre uma mãe muito especial. O nome dela era Maria. E ela recebeu algo que eu e você recebemos também. Ela recebeu o Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. Amém? E ela viveu realmente um tempo de empoderamento nessa terra. E hoje, nessa manhã, eu quero falar com você sobre o Espírito Santo e Maria, quando o céu encontra um sim na terra. Amém? Fala assim, quando o céu encontra um sim na terra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38, é um texto um pouquinho grande, e eu queria que você prestasse atenção e acompanhasse comigo no telão, que diz assim: quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria, você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não poderia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Eu oro para que essa palavra alcance seu coração, entre, frutifique, multiplique durante essa semana e aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Quando Deus decide te desacomodar de sua rotina com um propósito eterno. Eu creio que Deus tem um propósito eterno para mim e para você. E eu quero te falar que Jesus, a sua maior encarnação, né? A vinda de Jesus à terra, ela não foi num monte com fogo, ela não foi num palácio, ela não foi num púlpito, mas ela começou com uma jovem, um anjo e um sim. Uma jovem chamada Maria, um anjo que trouxe a mensagem e um sim dela, falando: eu tenho um sim para esse propósito, para esse chamado. E em cada geração, o céu, ele procura um sim que muda toda a história. E hoje Deus está procurando sims aqui nessa casa. Amém? Existe um sim aí no seu coração? Uma menina de Nazaré, uma mulher sem fama, sem status, de uma cidade pequena. Mas o céu inteiro parou para ouvir a resposta de Maria. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Maria não era formosa, famosa, formada, ela não era influente, ela não era popular, mas Maria, ela tinha algo dentro do seu coração, ela tinha algo chamado disponibilidade. Maria, ela era disponível. E a disponibilidade de Maria foi o suficiente para o céu começar a maior revolução de todos os tempos. Grave isso. Você está esperando Deus se mover em alguma coisa, mas Deus está esperando você dizer sim. Amém? Fala para quem está do seu lado: você está esperando Deus se mover, mas Deus está esperando você dizer sim. Amém? Existe um sim dentro do seu coração hoje? Amém. E o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre Maria.
E aquele mesmo Espírito que veio sobre Maria está vindo sobre nós nessa manhã. Amém? Porque nós não estamos em uma temporada comum. Nós estamos na temporada de Pentecostes. Nós estamos na temporada de recebermos o poder do alto para avançarmos. Amém? E eu quero te perguntar, você vai carregar esse mover? Você vai carregar ou você vai contemplar somente? Eu vou carregar. Amém? Que você não fique somente como um espectador, uma espectadora desse mover, mas que você carregue essa presença por onde você for. Amém? E essa palavra, ela não é direcionada somente às mulheres, não. Ela é direcionada aos homens, às mulheres, aos idosos, às crianças, aos jovens, aos adolescentes, porque todos nós temos um mover para carregar nessa terra. Amém? E o que você precisa nessa manhã aprender sobre o Espírito Santo de Deus. Esse mover que você vai carregar, esse mover que te impulsiona para avançar, esse mover que te encoraja amanhã, segunda-feira, quando as circunstâncias dizem não e você se levanta da cama e fala, sim, eu vou avançar. O que você precisa aprender? Vamos lá, Lucas 1:38, diz assim, eis aqui a serva do Senhor. Você pode ler comigo? Eis aqui. O que eu aprendo com o Espírito Santo, que me impulsiona, me direciona, me faz avançar. Eu aprendo que o Espírito Santo, ele não procura talentos, mas ele procura disponibilidade de coração. Amém? A Maria, ela não estava em campanha para um anjo aparecer por ela. Ela não estava num círculo de oração pedindo que um anjo aparecesse. Não, ela estava vivendo uma vida comum, como eu e você vivemos. Mas essa vida comum, um dia foi interrompida pela glória de Deus. E eu peço ao Espírito Santo que ele te incomode na sua rotina, no seu dia comum, para que a glória dele se manifeste até você. Amém? Ela estava fazendo seus afazeres. Talvez ela estava varrendo a sua casa. Talvez ela estava lavando uma louça. Mas naquele momento o Espírito Santo veio sobre ela. E eu quero profetizar que você dirigindo seu carro, lavando sua roupa, lavando a sua louça, você no seu trabalho, você na sua audiência, você lá nos seus clientes, você com seus contratos, o Espírito Santo virá sobre você. E de repente o céu decide e fala, é você. É você. Há uma decisão do céu. Pastor Rick Warren fala que Deus não precisa de estrelas. Deus precisa de servos. E quando ele encontra servos, ele encontra um sim. E quando ele encontra o sim, muda toda a história. Amém? Sabe, querido, Deus, ele não procura a nossa visibilidade. Ele não procura entender quantos likes nós temos no Instagram. Quantas curtidas, quantos seguidores, isso pouco importa. Ele quer saber o que vem dentro do nosso coração. Ele quer saber o que vai acontecer quando ele nos chamar. Qual será a minha resposta e a sua resposta? Maria disse sim sem saber o que viria a acontecer. Ela disse sim. Ela não exigiu as cláusulas, ela não exigiu o contrato, ela não pediu explicações. Olha, anjo, me fala tudo o que vai acontecer, porque se o anjo falasse, gente, é como Deus faz com a gente. Ele não mostra a escada inteira, ele mostra só um degrauzinho, para a gente subir no degrau, a degrau, a degrau, a degrau. Porque se ele mostrar a história inteira, se ele mostrar os dias bons, mas também mostrar os dias maus, a gente vai retroceder. E ele não tem prazer em quem retrocede. Por isso, o trabalhar de Deus é processual. É um dia por vez. É um degrau por vez. Amém? E Maria, ela não pediu mais explicações. Ela simplesmente abriu o seu coração e abriu o seu ventre. Sabe, meu querido, Deus, ele não procura o seu currículo. Ele procura o seu coração rendido. Amém? Os currículos são importantes? São para a terra. Mas para o céu o que importa é o seu coração rendido. Amém? Deus, ele não procura também perfeição. Porque perfeição é só na glória. Mas ele procura espaço, entrega, disponibilidade e sims nessa terra. Amém? Então eu e você precisamos aprender nessa manhã que Deus não procura talento, ele procura disponibilidade.
Amém? 2, o que o Espírito Santo procura nessa terra, o que eu e você podemos aprender com ele. Lucas 1:35 diz assim: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Você pode ler comigo? O Espírito Santo. Você pode ler para a pessoa que está do seu lado? O poder do Espírito Santo virá sobre ti e ele te cobrirá com a sua sombra. Amém. Há uma sombra te cobrindo nessa manhã do Espírito Santo. Você não está sozinho, meu querido. 2, o que eu aprendo com o Espírito Santo? Eu aprendo que o Espírito Santo gera em você algo que o mundo não consegue explicar. Amém? O Espírito Santo gera em você algo que o mundo não consegue explicar. O que Maria carregava não era visível, era invisível, mas era poderoso. Aparentemente era invisível, depois se tornou visível. Amém? Ela estava gerando uma promessa que ninguém entendia. Que promessa era aquela? Quem era aquele homem? Mas uma promessa que transformaria o mundo. Pense, é como se você estivesse grávida de algo que ninguém está vendo. Mas o céu inteiro está reconhecendo. Amém? Deus sempre vai te explicar o que Ele está gerando. Porque o que Ele está gerando em você é sobrenatural. E nem sempre o sobrenatural terá explicação. Amém? Então, nessa manhã, engravide-se daquilo que Deus tem colocado sobre você. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você é uma mulher infértil. Eu quero profetizar a fertilidade sobre você. Se você não engravidar de filhos naturais, que você se engravide de filhos espirituais, de promessas, de propósito, de chamado, de missão. Amém. Maria, ela carregava um mistério, o verbo eterno, a palavra de Deus, o Cristo vivo, o Filho de Deus vivo. E você, o que você carrega nessa manhã? Homem, mulher, o que você carrega? Uma promessa, um ministério, um chamado, uma ideia, talvez que ninguém valorizou ainda. Algo que não nasceu, mas está dentro de você. Então continue carregando essa promessa. Sabe por quê? Porque Deus está gerando algo poderoso dentro de você. Deus está gerando. A gestação da glória, ela incomoda, ela cansa, ela dói. Mas no tempo certo vai nascer. No tempo certo, isso que você está carregando vai se manifestar. E quando nascer, vai mudar tudo. Amém. Existe uma promessa que você está carregando nessa manhã. E quando essa promessa vier à tona, quando essa promessa nascer, quando essa promessa se manifestar, tudo vai mudar. Aí às vezes você está pensando, pastor, eu estou muito atrasado. Estou muito atrasado. Não, você não está atrasado. Você está escondido, grávida das suas promessas. Porque no tempo certo, essa promessa vai aparecer, vai se manifestar e as coisas vão mudar. Amém? Porque descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Amém? Os antigos lembram dessa canção. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Quem conhece? E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Fala para quem está do seu lado, sua alma viverá. Teu espírito renovará e no teu corpo tudo novo se fará. 8:30 é assim. Sua alma viverá, teu espírito renovará e no seu corpo tudo novo se fará. É isso que aconteceu com Maria, é isso que vai acontecer com você. Sua alma vai viver, seu corpo vai se fortalecer,
tudo novo aconteceu a partir daquele dia. E aí fala, e chorarás, e saltarás de alegria. Maria, no primeiro momento eu tenho certeza que ela estava com dúvidas, com incertezas, com medo. Mas a partir do momento que a sua promessa foi gerada, a partir do momento que ela pegou nos seus braços o Salvador do mundo, a sua alma viveu novamente, o seu espírito floresceu e tudo novo aconteceu no coração daquela mulher. E eu profetizo que a partir do momento que a sua promessa nascer, tudo novo acontecerá dentro da sua vida, no seu coração. Sua alma viverá, seu espírito renovará e no seu corpo tudo novo se fará, em nome de Jesus. Aleluia! Sabe por quê, querido? Lucas 1:38, faça em mim segundo a tua palavra. O seu sim libera o movimento do céu na terra. Você pode dizer, o meu sim libera o movimento do céu na terra. Sabe, Maria não disse sim, amém, para um plano confortável. Ela disse para um plano eterno. Ela disse sim, amém, para algo que seria eterno, para algo que estamos falando hoje, há 2025 anos. Sabe, Maria, naquela circunstância que ela estava, ela podia ser apedrejada, ela poderia perder José, ela poderia ser rejeitada pela sua comunidade, mas ela preferiu obedecer a Deus do que agradar os homens. Amém? Sabe, você não precisa entender tudo, você precisa obedecer. Bispo Carlos fala essa frase, você precisa confiar em quem te chamou. Quem te chamou, querido, para essa missão? Quem te chamou para escrever esse livro? Quem te chamou para pregar o evangelho? Quem te chamou para dizer levanta e anda? Quem te chamou? Você precisa de confiar naquele que te chamou. Amém? Maria, ela não entendia o processo, mas ela confiou no propósito de Deus para a vida dela. Amém? Hoje Deus está pedindo o seu sim nessa manhã. Mas talvez o seu sim vai custar amizades. Talvez vai custar reputação. Talvez vai custar conforto. Talvez vai custar tantas coisas, mas eu quero te falar. Quando você disser sim, o sim de Deus, o seu sim, com o amém de Deus, vai liberar o nascimento de uma nova estação sobre a sua vida. Porque quando dizemos sim na terra, é dito sim no céu. Aquilo que ligares na terra, será ligado no céu. A palavra de Deus fala. E aquilo que desligares na terra, será desligado no céu. Então, o sim começa aqui. Começa com a minha disponibilidade, começa com o meu coração, começa com a minha boca falando, sim, Pai, eu aceito aquilo que o Senhor tem para mim. Então, que nessa manhã haja muito cinza aqui. Amém? Porque o céu só precisa de um sim para começar um ciclo novo nessa terra, nessa estação. O céu só precisa de um sim do seu coração. Amém? E assim como Maria, o seu sim pode liberar a salvação de multidões. O seu sim pode transformar nações. O seu sim pode edificar muitas coisas. Amém? E o que eu aprendo com o Espírito Santo? Eu aprendo Gálatas 4:19. Até que Cristo seja formado em vós. Você pode ler comigo? Até que Cristo seja formado em vós. Coloque na primeira pessoa. Até que Cristo seja formado em mim. Fale mais uma vez. Até que Cristo seja formado em mim. O que eu aprendo? Eu aprendo que o Espírito Santo ainda procura quem esteja disposto a gerar Jesus para o mundo. Amém? Maria gerou Cristo fisicamente. Agora Deus quer formar Cristo em você, no seu temperamento, nas suas escolhas, nas suas atitudes, nas suas decisões, no seu chamado, na sua visão, na sua missão. Deus quer formar Cristo em você, até que Cristo seja formado em nós, até que Cristo seja formado em mim, porque hoje eu e você somos o ventre de uma geração que espera Cristo se manifestar às pessoas. Nós somos aqueles que carregamos a glória. O mundo está esperando alguém que carregue Jesus de verdade, não só de palavras, mas de atitudes, mas de comportamentos, porque há uma ansiosa manifestação pela
glória, pela manifestação dos filhos de Deus. Eu e você somos esses filhos, amém? E o Espírito Santo, ele vem sobre nós, e ele não nos enche somente para nós nos sentirmos bem. Não, ele enche para você carregar Jesus até as nações, amém? A Paula está cheia de Marias modernas hoje. Homens e mulheres que vão carregar empresas, ministérios, livros, redes sociais, discipulado, canções. É isso, tudo isso com Cristo no centro. Amém? Porque não é uma pirâmide. Não, é Cristo no centro de toda a minha vida. Amém? Você não foi feito, querido, para admirar a promessa. Você foi chamado para carregar a promessa. Então, nessa manhã, você precisa se portar como tal, como aquele homem, como aquela mulher que carrega a promessa. Talvez as coisas tenham dito não para você, talvez algumas coisas tenham retrocedido, mas você precisa permanecer e crer. Amém? Porque eu e você não queremos ser apenas tocados por Jesus. Eu e você queremos ser um canal onde Jesus vai tocar o mundo. Amém? Porque você, nessa manhã, Marias modernas, homens e mulheres que estão aqui, nós somos o ventre que o céu escolheu. Nós somos o coração que o céu escolheu. Maria disse sim, a história mudou. E você hoje diz sim. E o que vai mudar? Eu quero te falar que o Espírito Santo, ele continua descendo com propósito. Ele continua procurando vidas comuns que carregam um chamado em comum para se manifestarem. Amém? Eu quero te falar, meu querido, Deus não está à procura de celebridades, não. Deus está à procura de úteros espirituais, de homens e mulheres que digam: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. E Deus não precisa que nós entendamos tudo. Ele só precisa que nós estejamos disponíveis para carregar o que Ele quer fazer nascer agora. Amém? E eu quero te dizer que essa é a hora, esse é o tempo, hoje é o dia. Você não é apenas um assistente de culto. Você não é apenas um ouvinte do que nós falamos aqui. Você é o útero que carrega um mover que vai tocar Belo Horizonte e as nações. Você é o útero que carrega um mover que vai transformar a sua família, a sua casa. E você dirá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você é um útero, você é um profeta, você é uma mulher, você é um homem para essa geração. Amém? Então você pode se colocar de pé nessa manhã. Você pode levantar as suas mãos e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Levante a sua voz e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero estar no centro da tua vontade, do teu querer, porque o Espírito Santo, ele vem sobre você nessa manhã, e ele te restaura, e ele te renova, e ele te cura, e ele te dá um novo lugar à mesa, e ele te dá novas chances, e ele te empodera, e ele te encoraja. Se você quer fazer parte de um mover eterno, essa é a chamada para você. É só você dizer: eis-me aqui, Senhor. Tem muitas Anas aqui que vão gerar profetas. Amém. Tem muitas Anas que vão gerar algo que ninguém está entendendo agora, mas que o céu está reconhecendo essa gravidez. Engravide hoje, homem, no seu coração das promessas de Deus. Amém. Você não pode ser somente um recipiente onde será depositada algumas coisas. Não, você tem que ser um canal onde as coisas chegam e passam e fluem e encontram outras pessoas. Que possamos dizer como Maria: Senhor, faça em mim, através de mim e apesar de mim, conforme a tua palavra. Sabe por quê? Porque o Senhor faz em nós, Ele faz através de nós e apesar de quem somos. Fracos, infalíveis. Sabe? Ele faz isso.
mas Ele faz conforme a palavra dEle sobre a nossa vida. Amém? Então nessa manhã, você pode levantar as suas mãos e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me cure, me restaure, me transforme, muda a minha história. Pai, que eu não desista das suas promessas, mas que eu avance em graça, em sabedoria, em propósito, em conhecimento. A Power Music vai cantar e depois eu quero orar por você. Comece agora nesse tempo se engravidar das promessas de Deus. Sinta, mulher, seu útero pulsando. Sinta, homem, seu coração palpitando. Se engravide das promessas de Deus nessa manhã sobre a sua vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aleluia. Aleluia. Você pode adorar ao Senhor comigo?